3 da manhã. Você abre os olhos sem motivo aparente. Não foi barulho, não foi pesadelo. Foi como se algo tivesse te arrancado do sono de propósito. O quarto está exatamente como você deixou, mas a atmosfera mudou. Há uma densidade no ar que não deveria existir. Você tenta respirar fundo, mas é como se o oxigênio tivesse ficado mais pesado, mais espesso, mais difícil de puxar. Seu coração acelera sem explicação médica. Suas mãos suam. E tem aquela sensação perturbadora de que você não está sozinho, mesmo sabendo que a porta está trancada. Você olha para o teto, conta carneiros, tenta pensar em coisas boas, mas a inquietação não passa. É como se houvesse dedos invisíveis apertando sua garganta devagar, metodicamente, sem pressa. Quando o sono finalmente volta, ele não traz descanso. Traz imagens que você nunca viu antes, mas que parecem terrivelmente familiares. Rostos distorcidos, lugares sombrios. Vozes que conhecem segredos seus que você nunca contou para ninguém. E você acorda de novo. 4h30, 5h20, 6 da manhã. Cada vez mais exausto, cada vez mais vazio. O despertador toca e você já está acordado há 1 hora, olhando para o nada, sentindo que sobreviveu a uma guerra que ninguém mais consegue ver. E o pior de tudo é que você sabe que hoje à noite vai acontecer de novo, e na outra noite também. Porque isso não é insônia comum. Isso é uma invasão. Talvez você tenha pensado que é estresse. Talvez tenha tentado explicar racionalmente. Excesso de trabalho, preocupações financeiras, problemas de relacionamento. Mas no fundo, você sabe que há algo mais. Porque não é só a insônia. São as portas que não se abrem, as oportunidades que somem na última hora, os relacionamentos que desmoronam sem explicação, o dinheiro que entra e evapora, como se houvesse um ralo invisível sugando tudo. Você tenta, se esforça, luta, mas é como se uma força invisível bloqueasse cada passo que você dá em direção ao seu avanço. E quando você olha ao redor, vê outras pessoas conquistando exatamente aquilo que você tanto almeja, enquanto você permanece no mesmo lugar, girando em círculos, tropeçando nas mesmas pedras. Não é coincidência. Nunca foi. Existe uma lei espiritual que a maioria das pessoas desconhece, e o diabo trabalha incansavelmente para que você jamais descubra essa verdade. Porque no momento em que você entende como funciona a batalha invisível que acontece nos bastidores da sua vida, todo o poder dele sobre você começa a ruir. A verdade é esta: há contratos espirituais operando contra você neste exato momento. Contratos que foram firmados sem que você soubesse. Maldições que foram enviadas por pessoas que invejam o que você tem ou o que você pode se tornar. Palavras que foram lançadas como flechas envenenadas, carregadas de ódio, ressentimento e desejo de destruição. E essas palavras não caem no vazio. Elas têm poder. Elas abrem portais. Elas dão legalidade para que forças demoníacas entrem na sua vida e estabeleçam fortalezas. Você já percebeu que sempre que está prestes a conquistar algo importante, surge um problema inesperado? Sempre que uma porta grande está para se abrir, algo acontece que atrapalha tudo. Acidentes inexplicáveis, doenças repentinas, traições que você jamais imaginou, perdas financeiras absurdas, discussões que explodem do nada nos seus relacionamentos. É um padrão. E padrões não são coincidências, são assinaturas. Assinaturas de uma guerra espiritual que está sendo travada contra você sem que você tenha plena consciência disso. O inimigo não ataca de forma aleatória. Ele é estratégico. Ele observa. Ele estuda suas fraquezas. Ele conhece seus sonhos. E ele monta operações calculadas para abortar cada um deles antes que se concretizem. Mas existe algo que o diabo não quer que você saiba.
Um segredo tão poderoso que, quando ativado na sua vida, dispersa todo o exército das trevas que está acampado contra você. Um salmo esquecido, um salmo que a maioria dos crentes nunca usou. Um salmo que foi escrito num momento de guerra total, quando o rei Davi clamou a Deus não apenas por proteção, mas por aniquilação completa dos inimigos. E Deus respondeu. Respondeu de forma tão devastadora que os adversários foram dispersos como fumaça diante do vento. Não sobrou nenhuma fortaleza permaneceu de pé, nenhuma obra maligna resistiu. Tudo foi destruído. Eu conheci uma mulher que durante 7 anos viveu exatamente o que você está vivendo agora. Cada vez que ela estava prestes a avançar, algo a puxava de volta. Ela perdeu 3 empregos seguidos sem justificativa plausível. Viu 2 relacionamentos sérios terminarem de forma estranha, como se algo invisível entrasse e destruísse tudo. O dinheiro nunca era suficiente, mesmo ganhando bem. E os sonhos? Os pesadelos eram tão intensos que ela tinha medo de dormir. Até que alguém lhe falou sobre esse salmo. Um salmo de guerra total. Ela começou a orar com ele todos os dias durante 21 dias. No 7º dia, ela teve um sonho em que viu correntes sendo quebradas. No 14º dia, recebeu uma proposta de trabalho que havia sido recusada meses antes. E no 21º dia, algo mudou completamente na atmosfera espiritual ao redor dela. As portas começaram a se abrir. Os ataques noturnos cessaram. O dinheiro começou a render. E pela primeira vez em 7 anos, ela sentiu que estava livre. Agora preste atenção. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Você foi guiado. Porque o Espírito Santo sabe que você precisa dessa revelação agora. Você precisa dessa arma agora. E se você sente no seu espírito que essa palavra é para você, eu quero que você faça algo. Escreva nos comentários a seguinte declaração: o sangue de Jesus me liberta de toda obra maligna. E coloque seu primeiro nome logo em seguida. Isso não é superstição, é um ato de fé. É você declarando publicamente que está se posicionando do lado da vitória. E eu vou orar por cada nome que aparecer ali. O que você está prestes a descobrir no próximo capítulo vai mudar a trajetória espiritual da sua vida. Porque não é apenas um salmo. É a arma de dispersão total. É o decreto de aniquilação completa de toda a fortaleza maligna. E quando você começar a usar essa arma da forma correta, com a frequência certa, no tempo certo, nada mais ficará como antes. Absolutamente nada. O salmo que vai destruir toda obra maligna na sua vida é o Salmo 68. E antes que você pense que é apenas mais um salmo entre tantos outros, deixe eu te explicar por que esse salmo é diferente. Por que esse salmo é devastador. Porque o diabo faz questão de manter esse salmo escondido da maioria dos crentes. O Salmo 68 foi escrito por Davi num contexto de guerra total. Não era uma batalha comum. Era um momento em que os inimigos de Israel se levantaram em número massivo, decididos a aniquilar o povo de Deus de uma vez por todas. E Davi não orou pedindo apenas proteção. Ele não orou pedindo apenas escape. Ele orou pedindo a dispersão completa, a aniquilação total, a destruição irreversível de todo adversário. E veja o que acontece logo no 1º versículo. Levante-se, Deus, e sejam dispersos os seus inimigos. Fujam de diante dele os que o odeiam. Dispersos, não feridos, não enfraquecidos, dispersos, como fumaça que o vento leva embora e que nunca mais se junta. Esse salmo carrega uma autoridade espiritual única, porque ele não está falando de uma vitória parcial. Ele está falando de vitória total. Ele declara que quando Deus se levanta, nenhum inimigo permanece de pé, nenhuma fortaleza resiste, nenhuma maldição sobrevive. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você ora o Salmo 68 com fé, com autoridade,
com a consciência de que está invocando o Deus que dispersa exércitos inteiros, você não está apenas pedindo ajuda. Você está decretando a derrota completa de toda a operação demoníaca que foi montada contra a sua vida. O Salmo 68 não é um salmo de defesa, é um salmo de ataque, é um salmo de invasão no território inimigo. É você declarando que chegou a hora de todo o acampamento maligno que está ao redor da sua vida ser desmantelado, queimado, disperso aos quatro ventos. E quando você usa esse salmo com a estratégia certa, durante o período certo, algo acontece no mundo espiritual que é impossível de ser revertido. As correntes se quebram, as portas se abrem, os inimigos fogem, e tudo aquilo que foi roubado de você começa a ser restituído em dose multiplicada. Agora você vai orar comigo, e essa não é uma oração qualquer. Essa é a oração de guerra total. A oração que vai quebrar toda corrente, cancelar todo o contrato maligno, dispersar todo o exército das trevas que está operando contra você. Eu vou guiar você nessa oração, e você vai declarar cada palavra com fé, com autoridade, com a certeza de que o Deus que dispersa inimigos está ouvindo e agindo neste exato momento. Pai Celestial, eu venho diante do teu trono de graça, coberto pelo sangue do Cordeiro Jesus Cristo. Eu reconheço que sem ti nada posso fazer. Reconheço que toda vitória vem de ti, toda libertação vem de ti. Todo poder nas trevas se curva diante do teu nome. E hoje eu clamo por justiça, clamo por libertação, clamo pela dispersão completa de todo adversário que se levantou contra mim. Levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os meus inimigos. Fujam de diante de ti todos os que me odeiam, todos os que tramam o mal contra mim, todos os que enviaram maldições, feitiços, trabalhos de magia negra, palavras de morte sobre a minha vida. Eu confesso diante de ti todo o pecado que abriu porta para o inimigo entrar, toda rebeldia, toda desobediência, toda área da minha vida em que eu me afastei dos teus caminhos. Eu confesso a falta de perdão que carreguei no coração. Eu confesso a amargura, o ressentimento, a raiva que dei espaço para crescer dentro de mim. Eu confesso os relacionamentos errados que mantive sabendo que não eram da tua vontade. Eu confesso os pactos que fiz, consciente ou inconscientemente, com forças espirituais que não vêm de ti. Perdoa-me, Senhor, purifica-me com o teu sangue, lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito inabalável. Agora, em nome de Jesus Cristo, eu renuncio a todo pacto que foi feito em minha vida, seja por mim, seja por meus antepassados, seja por pessoas que tiveram autoridade sobre mim. Renuncio a toda aliança com trevas, toda dedicação a entidades demoníacas, toda consagração feita em terreiros, centros espíritas, sessões de magia, rituais ocultos. Eu quebro esses pactos agora. Cancelo esses contratos, rasgo esses documentos espirituais e decreto que nenhum deles tem mais validade sobre a minha vida. O sangue de Jesus anula todo acordo. O sangue de Jesus cancela toda a assinatura. O sangue de Jesus destrói todo o contrato das trevas. Eu decreto a quebra de toda a maldição hereditária que veio sobre mim através das gerações. Maldição de pobreza, eu te quebro agora. Maldição de enfermidade, eu te quebro agora. Maldição de solidão, eu te quebro agora. Maldição de fracasso, eu te quebro agora. Maldição de morte prematura, eu te quebro agora. Maldição de loucura, eu te quebro agora. Maldição de vícios, eu te quebro agora. Maldição de divisão familiar, eu te quebro agora. Toda palavra que foi lançada contra mim por bruxos, feiticeiros, pais de santo, médiuns, pessoas envolvidas com ocultismo, eu decreto que essas palavras voltam ao deserto e se tornam pó. Nenhuma delas se cumprirá, nenhuma delas terá efeito, porque maior é aquele que está em mim do que aquele que está no mundo.
Senhor, eu peço que todo o trabalho espiritual feito contra mim seja desfeito agora. Todo despacho, toda oferenda, toda macumba, todo feitiço, toda amarração, todo encosto, todo encantamento enviado para destruir a minha vida, para bloquear os meus caminhos, para adoecer o meu corpo, para roubar a minha paz, para destruir os meus relacionamentos, para quebrar a minha família. Eu decreto que sejam queimados no fogo do Espírito Santo, que o fogo de Deus consuma toda obra maligna, que o fogo de Deus derreta toda corrente, que o fogo de Deus destrua todo altar levantado contra mim. Levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os meus inimigos. Eu decreto libertação sobre a minha mente. Todo pensamento suicida, toda voz que sussurra morte, derrota, fracasso, desistência, eu expulso agora em nome de Jesus. Espíritos de depressão, ansiedade, medo, pânico, insônia, eu ordeno que saiam agora. Soltem a minha mente, soltem os meus pensamentos, soltem os meus sonhos. Eu decreto que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o meu coração e a minha mente em Cristo Jesus. Eu decreto que dormirei em paz e acordarei em paz, que sonharei sonhos que vêm de Deus e não pesadelos que vêm do inferno. Eu decreto libertação sobre o meu corpo. Todo espírito de enfermidade que está atacando o meu corpo, saia agora. Câncer, saia. Diabetes, saia. Pressão alta, saia. Doenças do coração, saiam. Doenças autoimunes, saiam. Dores crônicas, saiam. Enxaquecas, saiam. Problemas de visão, problemas de audição, problemas de locomoção, eu decreto cura completa agora, em nome de Jesus. O mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos está operando no meu corpo agora, trazendo vida, trazendo saúde, trazendo restauração celular completa. Eu decreto que nenhuma arma forjada contra o meu corpo prosperará. Eu decreto libertação sobre as minhas finanças. Todo espírito devorador que está sugando o meu dinheiro, eu te repreendo agora. Todo ralo espiritual, toda brecha financeira, toda maldição de pobreza, eu fecho agora com o sangue de Jesus. Eu decreto que o celeiro da minha casa será cheio, que tudo o que eu colocar à mão prosperará, que eu serei cabeça e não cauda, que estarei em cima e não embaixo, que Deus abrirá as comportas dos céus e derramará bênçãos sem medida sobre a minha vida. Eu decreto multiplicação, decreto abundância, decreto que tudo o que o diabo roubou será restituído 7 vezes mais. Eu decreto libertação sobre os meus relacionamentos. Todo espírito de discórdia, divisão, traição, infidelidade, ciúme doentio, manipulação, controle, abuso, eu expulso agora da minha casa, da minha família, do meu casamento, das minhas amizades. Eu decreto paz. Decreto amor verdadeiro, decreto união, decreto restauração de tudo o que foi quebrado. Eu decreto que o inimigo não terá mais acesso aos meus relacionamentos, que ele não conseguirá mais plantar discórdia, que ele não conseguirá mais destruir aquilo que Deus está construindo. Senhor, eu peço proteção divina sobre a minha vida a partir de agora. Eu peço que o sangue de Jesus forme uma muralha ao meu redor, uma muralha que nenhum demônio consegue atravessar, nenhuma maldição consegue penetrar, nenhuma flecha do inimigo consegue romper. Eu peço que os teus anjos acampem ao meu redor, que eles me guardem em todos os meus caminhos, que eles me protejam de todo mal, de todo acidente, de toda cilada do inimigo. Eu decreto que nenhum dardo inflamado do maligno me atingirá, que toda seta lançada contra mim cairá no vazio. Agora, eu profetizo restauração. Eu profetizo que tudo o que foi roubado de mim ao longo dos anos será devolvido multiplicado. Saúde roubada, restituída. Alegria roubada, restituída. Paz roubada, restituída. Relacionamentos destruídos, restaurados.
finanças devoradas, multiplicadas. Sonhos abortados, ressuscitados, oportunidades perdidas, recuperadas, tempo perdido, redimido. Eu profetizo que esta é a minha hora. Este é o meu momento, este é o meu tempo de colheita. Levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os meus inimigos. Eu decreto vitória final e total. Decreto que a partir de hoje, nenhuma arma forjada contra mim prosperará. Decreto que toda língua que se levantar contra mim em juízo será condenada. Decreto que eu sou mais que vencedor por meio daquele que me amou. Decreto que o diabo está debaixo dos meus pés. Decreto que eu tenho autoridade sobre todo o poder do inimigo e nada de modo algum me causará dano. Decreto que eu estou selado, protegido, blindado, guardado pelo poder do sangue de Jesus Cristo. Pai, eu te agradeço porque sei que tu me ouviste. Sei que a vitória já está decretada. Sei que o exército das trevas já está disperso. Sei que as correntes já estão quebradas. Sei que as portas já estão abertas. E tudo o que eu preciso fazer agora é caminhar na minha vitória, caminhar na minha libertação, caminhar na minha restauração. Em nome de Jesus Cristo eu orei, eu declarei, eu profetizei. Amém e amém. Agora que você fez a oração de guerra total, você precisa entender como manter essa vitória e amplificar o poder do Salmo 68 na sua vida. Este não é um salmo para ser usado uma vez e esquecido. É uma arma que precisa ser ativada estrategicamente durante 21 dias consecutivos. Por que 21 dias? Porque espiritualmente esse é o tempo necessário para quebrar ciclos malignos e estabelecer novos padrões de vitória na sua vida. Durante esses 21 dias, você vai ler o Salmo 68, completo em voz alta todos os dias. Escolha um horário fixo. Pode ser de manhã cedo, antes do sol nascer, quando a batalha espiritual é mais intensa. Ou pode ser à noite, antes de dormir, para fechar toda a porta que o inimigo tentou abrir durante o dia. O importante é que seja o mesmo horário todos os dias. Isso cria um padrão espiritual, uma rotina de guerra que o mundo espiritual reconhece e respeita. Leia o salmo com autoridade. Não murmure. Não leia correndo. Declare cada palavra como se fosse um decreto saindo da boca de Deus. Porque é exatamente isso que está acontecendo. Você não está apenas lendo palavras antigas. Você está liberando o poder celestial sobre a sua vida. Depois de ler o salmo completo, faça uma oração curta e objetiva. Senhor, assim como tu dispersaste os inimigos de Davi, dispersa agora todos os meus adversários. Quebra toda a corrente. Destrói toda a obra maligna. Abre todos os caminhos. Restaura tudo o que foi roubado. Em nome de Jesus, amém. E aqui está algo importante. Não conte para todo mundo o que você está fazendo. Mantenha sigilo. A guerra espiritual funciona melhor quando você age em silêncio. O inimigo não precisa saber qual arma você está usando contra ele. Quanto menos alarde você fizer, mais poder você acumula. Apenas ore, declare, confie e observe as mudanças acontecerem. Antes de você seguir em frente, preciso te avisar sobre algo que a maioria dos pregadores não tem coragem de dizer. Quando você começa a usar o Salmo 68, quando você entra nessa guerra espiritual de forma séria e comprometida, o inferno vai perceber. E antes da vitória total se manifestar na sua vida, você pode experimentar um contra-ataque. Nos primeiros dias, as coisas podem parecer piorar. Os ataques podem se intensificar. Os pesadelos podem voltar com mais força. Problemas inesperados podem surgir. E é exatamente nesse momento que a maioria das pessoas desiste. Mas você precisa entender o que está acontecendo. Quando uma fortaleza demoníaca percebe que está sendo desmantelada, ela não vai embora quieta. Ela vai lutar. Ela vai tentar te assustar. Ela vai tentar te fazer acreditar que essa oração não está funcionando.
Mas a verdade é o oposto. Quanto mais intenso o ataque, mais certeza você tem de que está acertando o alvo. Você está tocando em algo que o diabo não quer que seja tocado. Você está destruindo algo que ele levou anos para construir na sua vida. Então aqui está o compromisso que você precisa fazer agora. Você vai continuar orando, não importa o que aconteça. Não importa se as coisas parecerem piorar no começo. Não importa se surgirem dúvidas. Não importa se você sentir medo. Você vai permanecer firme nesses 21 dias, porque a sua vitória não depende do que você sente. Ela depende da fidelidade de Deus. E Ele já decretou que quando Ele se levanta, os inimigos são dispersos. Não existe possibilidade de derrota quando Deus entra na batalha. Este não é um jogo. Esta não é uma brincadeira espiritual. É uma guerra. E guerras exigem coragem, disciplina e compromisso até o fim. Você está disposto a pagar esse preço? Porque se você está, a vitória já é sua. Agora é hora de você partir para o contra-ataque. Chega de ficar na defensiva. Chega de apenas se proteger. Você vai invadir o território que o inimigo roubou de você e vai tomar de volta tudo o que é seu por direito. E você vai fazer isso através de decretos de guerra. Decretos são declarações de fé que liberam o poder de Deus para agir em seu favor. Quando você decreta algo com autoridade, o mundo espiritual se move para cumprir aquilo que foi declarado. Eu decreto que todo exército das trevas acampado contra a minha vida está disperso agora em nome de Jesus. Assim como a fumaça se dissipa diante do vento, assim sejam dispersos todos os meus adversários espirituais. Nenhum deles permanecerá de pé. Nenhum deles voltará a se organizar contra mim. A vitória de Deus sobre eles é total, definitiva e irreversível. Eu decreto que toda fortaleza maligna levantada na minha mente, no meu corpo, nas minhas finanças, nos meus relacionamentos, está sendo derrubada agora. Todo altar levantado contra mim está sendo queimado. Toda oferenda feita para me destruir está voltando contra quem a enviou. Todo feitiço está sendo desfeito. Toda amarração está sendo cortada. Todo encosto está sendo expulso. O poder de Deus é maior que todo o poder das trevas. Eu decreto restituição multiplicada. Tudo o que o inimigo roubou de mim será devolvido 7 vezes mais. Saúde multiplicada, paz multiplicada, alegria multiplicada, prosperidade multiplicada, relacionamentos restaurados e multiplicados, oportunidades recuperadas e multiplicadas. O que vem sobre mim agora não é apenas recuperação, é abundância, é transbordamento, é mais do que eu perdi, é mais do que eu sonhei. Eu decreto que as portas que estavam fechadas estão se abrindo agora. Portas de oportunidade, portas de provisão, portas de relacionamentos, portas de cura, portas de libertação. E nenhum homem, nenhum demônio, nenhuma circunstância poderá fechar o que Deus está abrindo para mim agora. O caminho está livre. Os obstáculos foram removidos. A estrada da vitória está diante de mim. Eu decreto proteção divina permanente sobre a minha vida. A partir de agora, nenhuma maldição lançada contra mim terá efeito. Nenhuma palavra de morte se cumprirá. Nenhum trabalho espiritual funcionará. Porque eu estou coberto pelo sangue de Jesus, eu estou selado pelo Espírito Santo, eu estou guardado pelos anjos do Senhor, e nada, absolutamente nada, poderá me separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos os meus inimigos, fujam de diante de ti todos os que me odeiam, que eles sejam como a palha diante do vento, e o anjo do Senhor os persiga. Que o caminho deles seja tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. A vitória é minha, a batalha é do Senhor, e Ele jamais perde. Você chegou até aqui, e isso não é coincidência, isso não é sorte.
Você foi guiado pelo Espírito Santo para receber essa revelação exatamente neste momento da sua vida, porque agora é a sua hora, agora é o seu tempo. Agora é o momento em que tudo começa a mudar de forma radical e irreversível. A partir de hoje, nada mais será como antes. As correntes que te prendiam foram quebradas, as portas que estavam fechadas foram abertas, os inimigos que te perseguiam foram dispersos. E tudo o que foi roubado de você ao longo dos anos está sendo restituído em dose multiplicada. Você não vai apenas recuperar o que perdeu, você vai receber muito mais do que perdeu, porque o Deus que você serve é o Deus da restituição abundante. Ele não devolve apenas o que foi tirado, ele devolve 7 vezes mais. Nos próximos dias, você vai começar a ver sinais. Sinais de que a batalha virou. Sinais de que o vento mudou de direção. Oportunidades que pareciam impossíveis vão começar a surgir. Pessoas que te rejeitaram vão voltar. Portas que estavam trancadas vão se abrir de repente. Dinheiro que você nem esperava vai chegar. Relacionamentos que pareciam mortos vão ressuscitar. Saúde que estava deteriorando vai ser restaurada. E você vai olhar para trás e perceber que o Salmo 68 não foi apenas uma oração. Foi o divisor de águas da sua vida. Mas você precisa fazer a sua parte. Você precisa permanecer firme nesses 21 dias. Não desista no meio do caminho. Não pare quando surgirem os contra-ataques, porque eles vão surgir. Mas eles são apenas o último suspiro de um inimigo derrotado. São apenas os espasmos finais de uma fortaleza que está desmoronando. Continue orando, continue declarando, continue acreditando, porque a vitória já está decretada nos céus. Agora ela só precisa se manifestar completamente aqui na terra. E quando você completar esses 21 dias, quando você olhar para trás e ver tudo o que Deus fez, você vai entender por que o diabo trabalhou tanto para esconder esse salmo de você. Porque esse salmo tem o poder de destruir tudo o que ele construiu contra você. Esse salmo tem o poder de dispersar todo o exército das trevas. Esse salmo tem o poder de trazer de volta tudo o que foi roubado. E agora você conhece esse segredo. Agora você tem essa arma. Agora você está equipado para vencer toda a batalha que vier pela frente. Levanta-te, ó Deus, e sejam dispersos todos os inimigos daquele que está lendo essas palavras agora. Que a vitória total se manifeste na vida dele. Que a restauração completa alcance cada área. Que nada mais fique como antes. Em nome de Jesus Cristo. Amém.